Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula. Nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos, algumas coisas bem legais que com certeza vocês vão aprender novamente, né? Eu falo aprender novamente por quê? Porque às vezes a gente sabe algumas coisas, estuda, né? Só que fica sempre algo para aprender. Quando você assiste um filme, com certeza aqui vocês já tiveram filmes, né, que vocês assistiram 3, 4. Eu tenho filmes que eu já assisti, acredito que umas 10 vezes. Só que todas as vezes que eu vou assistir novamente, eu vejo uma cena que parece que foi a primeira vez, né? Então, quando nós revisamos, nós temos que ficar atentos a tudo, né? Quando nós revisamos os conteúdos, né, nós pensamos assim, eu vou revisar, eu já sei. Você não pode falar assim, eu já sei tudo. Não, sempre vai ter algo que você vai aprender e colocar em prática, né? Porque o importante da aula, o importante daqui do aprendizado, principalmente quando nós falamos, né, em matemática, é nós colocarmos em prática, né? Nós entendermos aquilo do nosso dia a dia. Quando eu vou ao supermercado, né? Quando eu vou na casa de alguém, eu vejo quanto tempo eu gastei, quantos quilômetros eu andei, quantos metros é da minha casa até a casa do meu vizinho. Então, tudo isso a gente vai usando no nosso dia a dia. Quantos quilos de carne, quantos quilos de alimentos, não é verdade? Então, tudo isso nós usamos no nosso dia a dia, né? Quando nós vemos que aquilo que a gente está aprendendo na escola também é usado no nosso dia a dia, nós pensamos o quê? Que isso sim valeu a pena, né? Eu ter aprendido, porque eu vou colocar em prática esse conhecimento, ok? Então nós vamos revisar um pouquinho de alguns conteúdos que já foi falado nas nossas aulas. Se você não assistiu, né, você agora vai aprender, né, vai ter a oportunidade de ver, né, esses conteúdos, algumas coisas acerca dele. Vamos observar aí na sua telinha. Observa aí comigo, ok? Ó, revisando, nós aprendemos mais. Quando você vê aí, ó, o tomate, né, a água, o tecido, né, a gente pensa assim, o que que tem a ver isso, né? O que que tem a ver o tomate com a água, né, um líquido e o tecido, né? Tanto um como o outro tem meios de serem vendidos. Alguns são vendidos por quilo, outros são vendidos por metro e outros são vendidos por litros, né, por capacidades. Então, o que que acontece? Eu tenho que saber como eu vou me dirigir, né? Eu vou falar, eu quero 1 quilo de água, eu quero 1 litro de carne. Não, então a gente tem que saber qual medida usar na hora da abordagem, né? Com certeza muitos de vocês já sabem, né? Já tem essa noção, mas nós vamos continuar observando, né? Ou continua aí na telinha, observando aí na telinha de vocês, ok? Então vocês viram, né? O tomate, a água, que eles têm métodos diferentes de serem, né? O tecido, de serem vendidos, né? Eles têm medidas diferentes, ok? Vamos continuar. Vamos começar aqui, ó. O quilograma é utilizado na medição do peso da carne de gado, café, margarina, frango, peixe, frutas, legumes, verduras, né, bolos, doces, pães, biscoitos e vários outros produtos. O quilograma também é utilizado nas balanças para medir as massas corpóreas de pessoas. Ok? Olha aqui para mim, ó. Então, quando você vai no supermercado e você vê esses produtos, você já vai saber que eles são medidos como? Através da medida de massa. Quando você vai lá, né? As mulheres que têm medo, né? Algumas mulheres têm medo, a mamãe às vezes tem medo da balança, não é verdade? Hoje em dia até os homens também têm medo, né? Assim, porque não querem, principalmente nessa situação que nós estamos, às vezes sem fazer muito exercício, né? Sem andar muito, a gente perde o quê? A gente não perde, a gente ganha peso, né? Então, às vezes, fica todo mundo com medo da balança ali. Mas quando você vai lá e fala, por exemplo, 100 quilos, é medidas de massa, né? A minha mãe tem 60 quilos, é medida de massa. Eu
peso, por exemplo, algum aluno fala assim, eu peso 45 quilos. É a medida de massa do seu corpo, é a sua medida corpórea, né? O seu corpo tem aquele quilo ali. Claro que junto de tudo, né? Junto da água que faz parte do seu corpo, junto de tudo, mas o seu corpo, ele é medido em massa, né? Quando você vai lá, e alguns produtos, né? Alguns produtos você não consegue, você tem aquela dúvida, né? Será que esse produto é em massa ou é em quilo? Aliás, é em massa ou é em litros? Você fica naquela dúvida, né? Só que o que você faz quando tá na dúvida? Você vai lá e olha na embalagem. Todas as embalagens, né? É para ter lá se é em quilo, é em litros, né? Se é em centímetros, tá entendendo? Quando você vai comprar um porta-retrato, tá lá. Qual é o porta-retrato que você quer? Qual o tamanho? Tem o de 10 por 10, tem o de 20 por 20, tá entendendo? Então, você vai comprar também eles por centímetros, né? E às vezes até por metros. Se for uma moldura grande, né? Uma moldura enorme, você pode comprá-las através de metros, né? Ok? Tudo certinho? Então, a medida de massa, né? A medida de massa. Vamos observar aí mais um pouquinho, ó. O quilograma é utilizado na medição de peso de carne e de produtos. Quilograma, né? Então, ele está presente no nosso dia a dia. Observa aí embaixo, ó. Carne, verduras, né? O peixe, o bolo, a pessoa se pesando, né? Temos aí também as balanças, né? Tudo isso daí você já viu em algum lugar, você já observa. Olha aqui para mim. Às vezes, né, a maioria dos supermercados, eles não têm a balança mais assim específica num canto, né? Vocês já observaram que a pessoa, né, o caixa vai lá, no próprio caixa já tem uma balança ali embutida e ele pesa ali na hora o produto, né? Então, mas alguns lugares ainda, os estabelecimentos menores, eles têm sim uma balança lá específica, ok? Mas não deixa de ser uma medida de massa, ok? Vamos continuar nosso aprendizado. Vamos continuar. Observa aí na imagem de vocês, ó. E também temos a medida de capacidade. Ó, as medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, recipiente. Ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume no interior de um recipiente. Então, são medidas utilizadas para estimar a quantidade inserida no reservatório. Todas as vezes que a gente pensa assim, a medida de capacidade é a capacidade que um reservatório tem de receber um líquido. Se eu tenho um reservatório que só cabe 1 litro, é impossível colocar 1,5 litro, não é verdade? Eu posso sim ter um reservatório de 2 litros que vai caber, né, lá 1 litro e vai sobrar ainda. Mas eu colocar tipo 2 litros em um reservatório de 1 litro, não tem como, porque a capacidade dele não vai comportar. E como nós já falamos, né, sempre nós falamos, o líquido, ele tem um poder, né? Ele tem o modo de quê? De se igualar ao jeito que é o recipiente. Ele tem a capacidade, né, de se adequar. Por exemplo, se você coloca num recipiente arredondado, esse líquido vai ficar arredondado. Se você, por exemplo, você pega lá, vamos voltar lá por medida de massa. Se você pega uma carne e você coloca no recipiente, a carne vai ficar no formato que ela é. Você pode até arrumar, ajeitar, porque ela é um pouco mole, mas ela vai ficar, você vai tirar, ela vai continuar no formato que ela é. Já o líquido não, ele fica no formato que ele estiver. Se você jogar no chão, ele vai se espalhar todo. Por quê? Porque não vai ter lugar para ele ficar dentro, né? Agora, se você coloca num copo, ele vai ficar no formato do copo. Então, é a capacidade, né, do copo, a capacidade do frasco, a capacidade de onde ele estiver, ok? Então, mesmo que o líquido seja mais pastoso, um pouco mais denso, um pouco mais grosso, né? Ele vai pegar o formato ali daquele recipiente, ok?
E a gente sempre observa também quando a gente vai comprar, porque às vezes uma coisa a gente pensa que é 1 litro e às vezes é 1,5 litros, às vezes é 2 litros, então sempre observar onde. Sempre falo para vocês, observa sempre no frasco, no produto, sempre vai ter. Que às vezes a mamãe pede para você comprar 2 litros e você chega lá com 1 litro. Porque você não observou, né, a origem, né? Aqui é o litro ou a medida de massa, seja qual for, que está lá no recipientezinho. Tudo bem? Observa direitinho para você não passar por isso. Você vai comprar um refrigerante? Tem refrigerante de 1,5 litros, de 1 litro, né? De ml, então de 600 ml. Então você vai lá e observa direitinho, porque às vezes você confunde, né? Os tamanhos, você pode, alguns são parecidos, né? 1 litro, 1,5 litros. Existem alguns que tem até de 3 litros. Então, se você observar direitinho, você vai ver também pelo tamanho. Às vezes tem tamanhos parecidos e ml, capacidades diferentes. Porque às vezes é mais grosso, é mais largo, né? É mais comprido. Então, você pode observar bastante, com bastante atenção, a leitura lá que está dizendo. Sempre vai estar dizendo lá o ml do produto, ou a medida de massa, ok? Vamos continuar. Agora aqui, ó. Quando necessitamos de medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, comprar uma barra de cano ou de ferro, entre outros objetos, utilizamos uma medida de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas medidas de comprimento são maiores e outras são menores que o metro. Ok? Então, quando eu vou utilizar uma medida menor, eu vou usar uma régua, né? Quando é centímetros, existe aquela régua de 1 metro, né? Também você pode medir centímetros. E quando eu quero medir algo, já pensou? Você vai usar uma régua de 1 metro para medir quilômetros. Você pode até medir, mas vai passar quantos dias, né, medindo? Vai botar uma régua, 2 réguas, 3 réguas, até chegar num quilômetro. Aí você tem outros meios, né? Que a gente chega no quilômetro, que é mais do que o metro, né? Que é 1.000 metros. 1 quilômetro é 1.000 metros. Então a gente já é outro meio, né? De fazer as medições. Já pensou uma régua, você medir uma coisa enorme, né? Você medir o seu tamanho com a régua, você vai medir. Mas você pode usar uma trena, que é mais fácil. Para você medir a circunferência do seu corpo, você pode usar uma fita, né? Uma fita métrica. Então, sempre vai ter algo para facilitar a sua vida quando se fala em metros, né? Quando se fala em quilômetros também. Geralmente a gente usa muito, né? Porque está ao nosso redor os metros, né? Só quando a gente vai na casa do fulano, quantos quilômetros, né? Quando você pega algum carro, né, desses de aplicativo, você fala, aparece lá quantos quilômetros você vai gastar para chegar no seu lugar, ok? E também nós temos, né, nós falamos também sobre a medida de hora, o tempo, né, o calendário, quantos dias da semana, ou seja, nós usamos tudo isso no nosso dia a dia. Então é algo que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. Tudo certinho? Com certeza vocês já tinham observado, algumas coisas vocês já sabiam, né? Outras vocês viram novamente, outros você não tinha se atentado bastante, mas agora se atentaram, tá bom? Então é muito interessante nós entendermos porque é algo que está ali, né? Que nós precisamos estar utilizando para não passar vergonha, né? Usar as medidas certas, ok? E não esqueça, para acessar essa aula, vá lá na nossa plataforma Eduque, como aparece aqui na telinha de vocês. Um beijão e tchau, tchau, crianças. Até mais.